Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Nosso assunto em destaque no Questões de Família desta segunda-feira é a licença paternidade, mas sobre a ótica, e o olhar das famílias. O presidente Lula, vocês acompanharam conosco na última semana, ele sancionou aquele projeto de lei que amplia gradualmente a licença no Brasil. Ela vai passar dos atuais 5 dias para 20, só que é de forma gradual mesmo, viu, gente? Isso, o prazo final aí de consolidação é 2029. O benefício será concedido aos pais em casos de nascimento, adoção ou obtenção da guarda da criança e do adolescente. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. O que você achou disso? Fernanda, a lei é um reflexo normalmente das demandas da sociedade, né? Uhum. A sociedade começa a se modificar e às vezes depende da criação de novas leis. E às vezes essa modificação da sociedade é decorrente da própria legislação. Nós tivemos aqui em 2008 o advento da primeira tentativa de guarda compartilhada e em 2014 nós tivemos finalmente a guarda compartilhada coativa. E como é que era antes disso, na prática? Na prática, os pais, seres do sexo masculino, do gênero, masculino, proviam, pagavam e as mães, seres do sexo feminino, cuidavam. Nós tivemos uma modificação nessa estrutura social, dos pais querendo participar também da criação dos filhos, dos pais querendo participar ativamente e não apenas como pagadores de conta. E isso exige uma mudança de postura. E a gente tem que perguntar, para que nós temos uma licença maternidade? Nós temos uma licença maternidade para que a mãe cuide do filho. Claro que também tem a parte da recuperação física, é evidente. Mas como regra, para que serve a licença maternidade? Para que a mãe cuide do filho naquele período inicial. Mas se nós estamos falando numa guarda compartilhada, em que homens também têm que assumir a responsabilidade pelos cuidados parentais, por que só a mãe ter uma licença maternidade? Por que o pai também não pode estar inserido nesses primeiros dias da criança? Na minha visão, é extremamente saudável que os pais entrem de cabeça nos cuidados perinatais, nos primeiros momentos da criança, reforçando a criação do vínculo. Mas para isso tem que fazer uma escolha, ou trabalha ou cuida da criança. E aí vem finalmente o legislador e diz, se nós temos uma guarda compartilhada, se nós temos na Constituição a igualdade parental e igualdade conjugal, por que nós vamos continuar insistindo no modelo pretérito em que só as mães cuidam? Nós vamos começar falando em guarda compartilhada, mas promovendo um afastamento do pai nos primeiros dias? Não, isso não está certo. Nós precisamos criar também uma licença paternidade que seja compatível com o empreendimento, desses cuidados no primeiro momento. Então eu acho sim que é uma evolução da nossa legislação e que vai atender a essa nova configuração social. Você concorda comigo, Fernanda? Eu concordo. Eu acho que havia necessidade de se regulamentar de fato, passar, mesmo que de forma progressiva, chegar aos 20 dias. Eu até daria mais, tá? Eu também entendo que tem que ser, tem que haver uma simetria. Uhum. Em outros países o tempo é bem mais estendido. E eu gosto também da solução de alguns países, Fernanda, em que há um compartilhamento. Ou seja, você tem um determinado número de dias que é ao casal. Então, pode usar, um pode usar 30, o outro usar o resto, enfim, que aí o casal se organiza da forma que for mais conveniente para aquele próprio casal. Então, eu gosto também desse sistema, viu? Mas o mais importante disso é a gente enunciar, a gente proclamar que os homens também têm que estar envolvidos nesse primeiro momento.
Porque não é justo, né, Fernanda? Você simplesmente deixa a mulher em casa sozinha, cuidando do filho, a título de ir trabalhar. Quer dizer, a vida do homem não muda nada com a chegada do filho. Não pode ser assim, né? A vida, a chegada de um filho, seja ele pela via biológica, seja ele pela via da adoção, essa chegada de um filho tem que envolver não apenas a mãe, tem que envolver toda a família. E eu espero e torço e desejo muito que os homens efetivamente utilizem dessa licença paternidade para atender ao motivo pelo qual ela foi criada. Eu pensei nisso. Não adianta também você querer ter uma legislação belíssima, cheia de boa vontade, e os homens aproveitarem esse tempo como se estivesse de férias. Isso é que não pode, né? Isso seria um desvirtuamento da legislação e seria um atentado contra o próprio desenvolvimento da sociedade. Porque se é para uma licença em função da paternidade, que ela seja exercida em benefício dessa paternidade, dessa parentalidade, cuidando da criança ou cuidando da mãe da criança, dando apoio, dando suporte, dando participação efetiva naquele novo momento da família, naquele momento glorioso, por que não dizer assim, não é, Fernando? Mas vamos aguardar, não é? Pois é, não é um carimbo, né? Um projeto de lei instituiu e pronto. Eu acho que tem que ter uma mudança de comportamento também dos homens, de dividirem de fato esse cuidado. De homens, e aí me permite puxar a brasa para minha sardinha, de homens e mulheres. Isso. Porque a gente ainda percebe algumas mulheres ainda muito presas nesse modelo de sociedade das suas próprias mães e pais, né? Do modelo de uma geração, de algumas gerações pretéritas, em que só a mulher sabia empreender os cuidados em favor dos recém-nascidos. Os homens não sabem, tem que aprender. Tem que aprender, tem que colaborar. Então as mulheres também precisam se atentar a essa modificação e não proibir os cuidados do seu marido, do seu parceiro, do pai, do seu filho, que deve também aprender, né? Porque antes você tinha cursos de mãe, cuidados de mãe, os livros de puericultura eram voltados exclusivamente para a mãe. E hoje não é mais assim. Hoje os homens têm que participar também, porque afinal de contas o filho não é só da mãe. O filho é do pai e da mãe, então tem que haver uma participação efetiva, viu, Fernanda? E as mulheres têm que colaborar também para que os homens efetivamente participem. E os homens também, é claro, têm que mudar essa visão de achar que simplesmente basta, quando o filho nasce, basta servir um uísque e acender um charuto, porque a coisa não é bem assim, né? Perfeito, Zedu. Bom início de semana para você, viu? Adorei o uísque e acendeu o charuto. Perfeito, Zedu. Obrigada aí pela sua análise e até segunda que vem. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.